Ele nunca imaginou que a coisa mais estranha daquela noite não seria a casa abandonada, mas a pessoa que entrou nela. O carro estava parado do outro lado da rua, motor desligado, faróis apagados, como se até a máquina soubesse que não deveria chamar atenção. Do lado de fora, o bairro parecia suspenso no tempo. Nenhum cachorro latia, nenhuma televisão ligada, só o som distante do vento. Ele nunca imaginou que a coisa mais estranha daquela noite não seria a casa abandonada, mas a pessoa que entrou nela. O carro estava parado do outro lado da rua, motor desligado, faróis apagados, como se até a máquina soubesse que não deveria chamar atenção. Do lado de fora, o bairro parecia suspenso no tempo. Nenhum cachorro latia, nenhuma televisão ligada, só o som distante do vento passando pelas frestas das construções esquecidas. E ali, bem no meio daquele silêncio desconfortável, ela surgiu, a faxineira, a mesma mulher que todas as manhãs entrava na mansão dele de cabeça baixa, luvas gastas, passos cuidadosos demais para quem tenta não incomodar o mundo. Mas agora ela não estava na mansão, estava ali, caminhando em direção a uma casa que parecia morta há anos. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha, daqueles que não vêm do frio, mas da intuição. Algo dentro dele disse que aquilo não estava certo, não fazia sentido. Por que alguém que passava o dia limpando o luxo alheio terminaria a noite naquele lugar? E foi nesse exato momento que nasceu o conflito. Não um conflito externo, mas aquele que acontece em silêncio, dentro da cabeça, quando a dúvida começa a corroer certezas que nunca foram questionadas. Ela parou por um segundo antes de entrar, olhou para os lados, não com medo, com cuidado, como quem sabe que está sendo observada, ou teme que esteja. A porta rangeu ao abrir, um som seco, quase um aviso. Depois, silêncio outra vez, profundo, pesado. Ele percebeu que estava prendendo a respiração sem notar. Soltou o ar devagar, tentando se convencer de que aquilo não era da sua conta. Mas já era tarde demais para fingir indiferença. O pensamento veio rápido, quase automático, e ele se odiou por isso. O que exatamente essa mulher esconde? A mente dele buscava explicações que aliviassem o incômodo, mas encontrava apenas julgamentos. Porque desconfiar é mais fácil do que admitir que talvez você nunca tenha realmente visto alguém. O cheiro de terra úmida entrou pelo vidro entreaberto do carro, um cheiro antigo, de abandono. Ele observava a fachada da casa como se ela pudesse se mover a qualquer instante. Janelas quebradas, paredes descascadas, um lugar que parecia engolir histórias e nunca devolvê-las. E ainda assim, aquela mulher entrava ali como quem retorna a um ponto inevitável da própria vida. O tempo passou lento, muito lento. Cada segundo esticava mais do que o anterior. Ele olhou para o relógio no painel, depois desviou o olhar rápido, como se tivesse medo de perder alguma coisa. Nada acontecia, e isso era o pior. O silêncio começou a gritar perguntas que ninguém respondia. Por que ela não saía? Por que ele ainda estava ali? Em algum ponto, ele percebeu que não estava mais curioso. Estava inquieto. A linha invisível entre observar e se envolver já tinha sido cruzada, mesmo sem que seus pés tocassem o chão. Ele desligou completamente o painel do carro. Ficou invisível. Um milionário escondido na própria sombra. Algo que jamais imaginaria ser. Foi então que algo mudou. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas que fez o estômago dele afundar. Uma luz fraca acendeu dentro da casa. Não vinha de uma lâmpada comum. Tremia, piscava, como se fosse improvisada. Como se aquele lugar, contra todas as expectativas, ainda fosse usado para alguma coisa. Ele sentiu o impulso de sair do carro, de ir embora, de fazer qualquer coisa que encerrasse aquele desconforto, mas não conseguiu. Algo o mantinha ali, colado ao banco, como se aquela cena fosse o começo de algo que não poderia ser desfeito depois. A intuição voltou a sussurrar, mais alta agora: isso não é o que você pensa. E isso, de alguma forma, assustava ainda mais. Porque se não era o que ele pensava, então o que era? Ele se inclinou um pouco para frente, tentando enxergar melhor, como se aproximar o corpo pudesse aproximar a verdade. O coração batia num ritmo errado, acelerado demais para uma noite tão parada. Pela primeira vez desde que a conhecia, ele não via a faxineira como alguém previsível. Ela tinha acabado de se tornar um mistério, e mistérios, ele sabia, quase sempre cobram um preço. Talvez aquele fosse só um erro de
interpretação. Talvez ela estivesse ali por um motivo simples, banal, que não justificava todo aquele peso no peito. Mas se fosse assim, por que ele sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente a forma como enxergava aquela mulher? E pior ainda, a forma como enxergava a si mesmo. Ele não sabia ainda que aquela casa não guardava apenas segredos, guardava escolhas e consequências. Antes de qualquer resposta aparecer, uma pergunta se instalou de vez, insistente, impossível de ignorar. Se você estivesse no lugar dele, teria ido embora naquela noite? Ou teria ficado para ver o que ninguém mais via? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você teria feito. Na manhã seguinte, tudo parecia exatamente igual. E isso, de alguma forma, era perturbador. A mansão acordava com seus sons previsíveis, o leve eco dos passos no mármore, o tilintar distante de xícaras, o ar-condicionado, mantendo o clima sempre neutro, sempre controlado. Ele desceu as escadas com a sensação incômoda de que havia sonhado com a noite anterior. Mas não. O cheiro de café fresco não conseguiu apagar a imagem da casa abandonada. Nem o silêncio elegante conseguiu calar aquela luz fraca piscando na memória. Ela já estava ali. A faxineira limpava a sala como fazia todos os dias. Movimentos precisos, nenhum gesto desperdiçado. O pano deslizava pela superfície como se pedisse desculpas por existir. O rosto dela carregava a mesma expressão discreta de sempre, um misto de cansaço e contenção, como quem aprendeu cedo que ocupar pouco espaço é uma forma de sobreviver. Se alguém olhasse rápido, não veria nada de diferente, mas ele não conseguia mais olhar rápido. Agora tudo parecia suspeito. Ele se sentou à mesa fingindo ler algo no celular, mas o olhar insistia em buscá-la, como se esperasse que ela cometesse algum deslize. Um olhar fora do lugar, um gesto apressado demais. Qualquer coisa que confirmasse aquela sensação incômoda de que havia algo errado. O cérebro humano gosta disso, confirmar hipóteses, mesmo quando elas machucam mais do que aliviam. Ela passou perto dele e o cheiro do produto de limpeza, misturado ao perfume simples, chegou primeiro. Um cheiro comum, seguro, e isso o deixou ainda mais confuso. Porque pessoas com segredos grandes demais, ele acreditava, deveriam carregar algum sinal, alguma sombra visível, mas nela havia apenas normalidade. E normalidade demais, às vezes, é só outra forma de esconder o caos. Enquanto limpava, algo caiu do bolso do avental dela e bateu no chão com um som seco. Não era alto, não era dramático, mas foi suficiente para quebrar o ar entre eles. Ela se abaixou rápido demais para pegar, rápido como quem sabe exatamente o que não pode deixar à vista. Ele viu apenas por um segundo, um objeto pequeno, antigo, gasto pelo tempo. Não combinava com aquele ambiente, nem com a função dela ali. Desculpa, ela murmurou sem levantar os olhos. A palavra ficou suspensa no ar por mais tempo do que deveria. Desculpa pelo quê? Pelo barulho? Pela presença? Pela própria existência? Ele pensou em perguntar. Pensou em fingir naturalidade. Pensou em muitas coisas. Não fez nenhuma. Apenas assentiu com a cabeça, como se aquele fosse um encontro banal entre duas pessoas que se conheciam. Mas não era mais, porque agora ele tinha uma pista. E pistas, mesmo pequenas, têm o poder de reorganizar tudo por dentro. Ao longo do dia, ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. As mãos dela, marcadas por pequenos cortes antigos. As mangas sempre puxadas para baixo, mesmo quando fazia calor. A forma como ela evitava olhar diretamente para qualquer retrato da casa, como se aquelas imagens também observassem de volta. A injustiça começou a se insinuar, silenciosa. Quem ele achava que ela era? Apenas alguém que limpava sua casa? Ou alguém que havia aprendido a ser invisível porque o mundo só enxergava o que queria enxergar? O desconforto agora não vinha apenas da desconfiança, mas da possibilidade de ele estar cometendo um erro grave. Julgar é rápido, entender exige coragem. Quando o expediente terminou, ele a observou sair pelo portão. Nenhuma pressa, nenhuma hesitação. O mesmo caminho de sempre. Mas, dessa vez, ele entrou no carro logo em seguida, sem pensar demais, sem justificar, apenas seguiu. Ela caminhava por ruas cada vez menos cuidadas. As calçadas quebradas substituíam os jardins. As fachadas bem pintadas davam lugar a muros pichados,
anos, histórias riscadas à força. O contraste era quase violento. Riqueza e pobreza não se misturam bem quando colocadas frente a frente. Elas se estranham, se acusam, se ignoram. E então ela virou a esquina que levava, mais uma vez, àquela mesma casa. O coração dele apertou. Não era coincidência. Não podia ser. Aquilo deixava de ser um episódio estranho para se tornar um padrão, um hábito, um retorno constante a algo que claramente não pertencia ao passado. A casa continuava ali, imóvel, como uma testemunha muda, mas ele começava a entender que algumas testemunhas só falam quando alguém decide escutar. Ela entrou sem olhar para trás, como se soubesse que, mesmo que alguém estivesse ali, não teria coragem de segui-la. Ele estacionou um pouco mais longe dessa vez. Desceu do carro. Sentiu o chão irregular sob os pés caros, um detalhe irônico que não passou despercebido. Cada passo em direção àquela casa parecia uma violação, não da propriedade, mas de uma fronteira moral que ele nunca tinha atravessado antes. Antes de alcançar o portão enferrujado, ele parou. Havia algo diferente naquela noite. Um som baixo vindo de dentro. Não era música, não era televisão. Era algo mais orgânico, humano. E naquele instante, ele entendeu que seguir adiante não significava apenas descobrir um segredo dela. Significava assumir o risco de descobrir algo que ele talvez não estivesse preparado para carregar. Porque algumas verdades, uma vez vistas, não permitem retorno. E ele estava prestes a dar o passo que separa a curiosidade da consequência. Ele demorou alguns segundos antes de empurrar o portão. Não por medo do lugar, mas pelo receio silencioso do que poderia encontrar dentro de si mesmo depois disso. O ferro rangeu baixo, um som cansado, como se aquela casa protestasse por ainda ser visitada. O cheiro veio antes da visão. Poeira antiga, madeira úmida, algo metálico no ar, indefinido, que não combinava com o abandono total. Ele deu um passo, depois outro, sentindo o coração bater fora do ritmo, como se o corpo já soubesse que estava atravessando um limite que não aparece em mapas. Por dentro, a casa era menor do que parecia. O teto baixo, as paredes manchadas, o chão coberto por marcas de passos antigos. Não havia vandalismo, não havia sinais de invasão. Aquilo não era um lugar esquecido, era um lugar usado. E essa percepção mudou tudo. Ele avançou devagar, atento a cada ruído, como se estivesse entrando numa história que alguém tentou esconder mal demais. Um colchão fino encostado na parede, cobertores dobrados com cuidado, uma sacola com mantimentos simples. Nada daquilo combinava com crime, mas também não combinava com acaso. Aquela organização discreta tinha algo de respeito, quase de proteção, como se alguém estivesse tentando manter dignidade onde o mundo havia desistido. Ele respirou fundo. O ar parecia mais pesado ali dentro, carregado de algo que não se vê. Passou a mão por uma superfície e sentiu a poeira colar nos dedos, fria, áspera. Foi então que notou um detalhe que fez seu estômago se contrair. Remédios. Caixas antigas, algumas vencidas há muito tempo, não jogadas, guardadas, como se cada uma tivesse sido importante demais para ser descartada. A injustiça começou a tomar forma, não aquela barulhenta que grita e acusa, mas a silenciosa que se instala devagar e não vai embora. Quem era aquela mulher, afinal? E por que tudo ali parecia apontar para cuidado e não para segredo sujo, como ele havia imaginado? Ele se aproximou de uma pequena mesa improvisada. Sobre ela, fotografias espalhadas, algumas rasgadas, outras dobradas tantas vezes que pareciam prestes a se desfazer. Pegou uma delas com cuidado. Era antiga. O papel amarelado denunciava o tempo. Nela, a faxineira parecia mais jovem. O sorriso, raro, estava ali. Mas não foi isso que fez o ar faltar por um instante. Ao lado dela, havia um homem. Não era alguém idêntico, mas havia algo perturbadoramente familiar naquele rosto. Um traço no olhar, uma linha na boca, um detalhe impossível de ignorar,
quando se conhece bem o próprio reflexo. Ele sentiu um calor estranho subir pelo peito, seguido de um frio imediato. Coincidências existem, ele sabia, mas algumas são específicas demais para serem ignoradas. Antes que pudesse processar o que estava sentindo, um som ecoou pelo corredor estreito. Passos leves, conhecidos. O tipo de passo que ele já ouvira dezenas de vezes cruzando o piso da sua casa, sempre tentando não incomodar. O corpo reagiu antes da mente. Ele se virou lentamente, sentindo que qualquer movimento brusco quebraria algo que ainda não entendia. Ela estava ali, parada à entrada, segurando uma sacola. O olhar dela encontrou o dele sem surpresa, sem raiva, apenas com um cansaço profundo, daqueles que não vêm de um dia difícil, mas de uma vida inteira sustentando o silêncio. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem aceita o inevitável. Quando voltou a abri-los, não havia pedido de desculpas. Havia apenas verdade contida. Então você veio, disse ela com a voz baixa, firme demais para alguém acuada. Ele tentou responder. Não conseguiu. As palavras ficaram presas em algum lugar entre a culpa e a confusão. Porque naquele instante, todas as suspeitas que ele havia construído começaram a ruir. Não de uma vez, uma a uma, lentamente, do jeito mais doloroso possível. Ela entrou, colocou a sacola no chão e começou a guardar as coisas, como se ele não estivesse ali. Como se aquela casa fosse, por alguns minutos, o único lugar onde ela ainda tinha controle. O silêncio entre os dois não era vazio, era pesado de histórias não contadas. E ele percebeu que aquela conversa, quando começasse, não seria simples, não seria confortável e definitivamente não teria um final limpo, porque havia algo naquela foto, algo naquela casa, algo naquela mulher que agora o encarava com uma mistura de resignação e força. E ele entendeu, tarde demais, que a verdade não viria inteira, viria em partes, e cada parte cobraria um preço. Ela respirou fundo, como quem escolhe por onde começar. Mas antes que dissesse qualquer coisa, olhou diretamente para ele e fez uma pergunta que não soava como acusação, nem como defesa. Soava como um teste, um limite. E foi ali que ele percebeu que não era mais sobre segui-la, era sobre estar pronto para ouvir. Ela não esperou a resposta dele. A pergunta que tinha feito pairava no ar, mas não exigia confirmação imediata. Algumas perguntas não querem ser respondidas, querem ser sentidas. Ela caminhou até a mesa, ajeitou as fotografias com um cuidado quase cerimonial, como se cada uma fosse frágil demais para suportar mais um olhar errado. Ele percebeu então que aquele lugar não era um esconderijo, era um refúgio mal sustentado, um último espaço onde o passado ainda respirava. Nem tudo o que parece segredo é mentira, ela disse, sem encará-lo. Às vezes é só algo que nunca teve permissão para existir. A frase entrou nele devagar, não como explicação, mas como acusação silenciosa. Ele pensou em tudo o que sempre teve permissão para existir, sua voz, suas escolhas, seus erros, e pela primeira vez enxergou o contraste real entre eles. Não riqueza contra pobreza, mas visibilidade contra apagamento. Ela puxou uma cadeira e sentou. O rangido da madeira ecoou como um aviso antigo. Ele permaneceu em pé, deslocado naquele cenário que não combinava com seus sapatos caros, nem com suas certezas bem organizadas. O cheiro da casa parecia diferente agora, menos abandono, mais memória. Essa casa não foi sempre assim, ela continuou, escolhendo as palavras com precisão dolorosa. Aqui já houve riso, já houve planos, já houve alguém que acreditava que o mundo podia ser um pouco mais justo. Ela empurrou uma das fotos em direção a ele. Não era a mesma que ele havia visto antes. Era outra, mais antiga. O homem ao lado dela segurava algo nos braços. Um bebê. O detalhe atingiu como um impacto seco, daqueles que não fazem barulho imediato, mas deixam marcas profundas. O cérebro dele tentou racionalizar datas, possibilidades, coincidências improváveis. Mas havia algo que não se explicava com lógica. O olhar daquele homem na foto. A semelhança não estava no rosto apenas. Estava na postura, no jeito de segurar o corpo, no mesmo tipo de silêncio. Algumas pessoas passam pela nossa vida sem saber o que deixam para trás, ela disse, agora olhando diretamente para ele. Outras sabem e escolhem ir embora mesmo assim.
A frase não acusava, não implorava, apenas existia, e isso era o mais devastador. Ele sentiu a garganta fechar, não por culpa confirmada, mas pela suspeita de que sua história tinha buracos grandes demais para serem ignorados. Ele tentou falar, o nome dela, qualquer coisa, mas foi interrompido por um som vindo do fundo da casa, um gemido baixo, frágil, humano. Não vinha das paredes, vinha de alguém. Ela se levantou imediatamente, o corpo reagindo antes da emoção. Caminhou até o cômodo dos fundos e abriu a porta com cuidado. A luz fraca revelou uma cama improvisada, uma figura deitada, pequena demais, frágil demais, respirando com dificuldade. Ele deu um passo à frente, depois outro, sentindo o mundo que conhecia se deslocar lentamente do eixo. Tudo ali fazia sentido agora, e ao mesmo tempo nada fazia. A desconfiança inicial, o julgamento silencioso, a perseguição, tudo parecia pequeno diante daquela cena. É por isso que eu limpo sua casa, como se fosse a última coisa que vou fazer, ela disse sem se virar, porque algumas pessoas dependem disso, mesmo sem nunca saber seu nome. Ele percebeu que qualquer ajuda que oferecesse naquele momento não seria simples, não seria limpa, não seria heróica. A verdade não pedia aplausos, pedia responsabilidade. E havia coisas que dinheiro nenhum resolvia rápido. Ela fechou a porta devagar e voltou a encará-lo. Havia algo novo em seu olhar. Não era medo, nem alívio, era um limite. Agora você sabe demais para fingir que não viu, ela falou. A pergunta é, o que você faz quando descobre que sua vida confortável foi construída ao lado de alguém que sempre teve que sobreviver em silêncio? Ele não respondeu, porque algumas respostas mudam tudo, e ele ainda não sabia se estava pronto para viver com as consequências da que estava prestes a dar.